Olá pessoal, o que vocês acharam da membrana plasmática? Incrível, não é? Tenho certeza que todo mundo ficou encantado com esse conteúdo. E seguindo nesse ritmo, vamos hoje conhecer um pouco mais sobre o trabalho das organelas presentes no citoplasma celular. Estão prontos para mais essa aventura de conhecimento? Imagine que você é uma célula pancreática exócrina. Seu trabalho é secretar enzimas digestivas que são transportadas para o intestino delgado e ajudam a digerir os nutrientes do alimento. Para realizar esse trabalho, você de alguma forma tem que conseguir que essas enzimas sejam enviadas de seu lugar de síntese para seu local de ação, ou seja, de dentro da célula para fora da célula. Como você faria isso? Num momento de desespero, você poderia até pensar em despachar pelos correios, mas pensando mais friamente, você se lembraria que possui o sistema endomembranar, ou seja, você não precisa dos correios, você já possui um sistema responsável pelo transporte celular, que é o sistema endomembranar. Agora, lembrando que o seu corpo é feito de trilhões de células, você pode se perguntar como manter todos os mecanismos, como o sistema de transporte, por exemplo, de cada uma das células funcionando. Você deve saber que para tudo isso funcionar é preciso de energia e nutrientes, ok? Então, essa é uma das razões pela qual você precisa de comida, certo? Você se alimenta para que, do nível macroscópico, você tenha energia para fazer suas atividades, como praticar esportes, estudar, andar e até mesmo respirar. Mas o que acontece no nível celular do seu corpo para transformar a energia armazenada nos alimentos e disponibilizá-la de forma que você consiga usá-la? Mas ainda, como é que essa energia é armazenada nos alimentos? As respostas para essas perguntas têm muito a ver com duas importantes organelas celulares que estudaremos aqui, as mitocôndrias e os cloroplastos. Tem um papel-chave na modificação de proteínas e na síntese de lipídios. Ele consiste em uma rede de túbulos e bolsas achatadas. Os discos e túbulos do retículo endoplasmático são ocos, e o espaço em seu interior é chamado de lúmen ou luz. O retículo endoplasmático se divide em retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. Vamos conhecer cada um deles. Começando pelo retículo endoplasmático rugoso, que recebe esse nome devido aos inúmeros ribossomos aderidos à sua superfície. Esses ribossomos sintetizam as proteínas e as liberam no lume, o espaço interno do retículo, lembra? No interior do retículo endoplasmático rugoso, as proteínas podem sofrer algumas modificações, como, por exemplo, serem dobradas ou sofrerem adições de novos compostos. No final desse processo, essas proteínas modificadas são enviadas para o setor de organização e empacotamento de destinação. Esse transporte é feito através das vesículas, que são pequenas esferas usadas especificamente para esse fim. Já o retículo endoplasmático liso é contínuo ao retículo endoplasmático rugoso, mas possui poucos ou nenhum ribossomo em sua superfície citoplasmática, por isso esse nome. As funções do retículo endoplasmático liso incluem a síntese de substâncias, a eliminação de substâncias tóxicas e o armazenamento de cálcio, mas com organizar e diferenciar o que deverá ser utilizado pela célula, armazenando ou eliminando. Quem faz isso é o complexo de Golgi. As vesículas saem do retículo endoplasmático rugoso ou do retículo endoplasmático liso para onde elas vão. Antes de alcançar seu destino final, os lipídios e as proteínas que estão dentro das vesículas de transporte precisam ser organizados, empacotados e etiquetados para que terminem em seus devidos lugares. Essa organização, empacotamento e distribuição ocorre no complexo Golgiense, organela composta por discos achatados de membrana. As vesículas de transporte se fundem a esse complexo, esvaziando seus conteúdos no lumen do mesmo. Conforme as proteínas e lipídios viajam dentro do complexo,
eles passam pelas últimas modificações. Finalmente, as proteínas modificadas são empacotadas em vesículas que saem desse complexo. Algumas dessas vesículas despejam seu conteúdo em outras partes da célula, onde serão usadas. Outras se fundem à membrana plasmática, despejando seu conteúdo no meio extracelular. As células que secretam muita proteína, como as células da glândula salivares, possuem vários complexos Golgienses. Já os lisossomos são organelas que contêm enzimas digestivas e atuam na célula animal como setor de reciclagem. Ele degrada as substâncias que não são mais necessárias, possibilitando a reutilização de seus constituintes. Os lisossomos também podem digerir substâncias ou elementos externos que são trazidos para o interior da célula. Por exemplo, vamos considerar um glóbulo branco do sangue, que é parte do sistema imunológico humano. Em um processo conhecido como fagocitose, uma parte da membrana desse glóbulo branco dobra-se dentro para engolir um patógeno. A seção invaginada com o patógeno em seu interior tem origem na membrana plasmática e formam uma estrutura chamada de fagossomo. O fagossomo, então, se funde a um lisossomo, formando um compartimento combinado onde o patógeno é destruído. Já os vacúolos, as células vegetais não possuem lisossomos. Em vez disso, elas possuem outro tipo de organela, que é o vacúolo. O vacúolo central armazena água e resíduos, isola materiais indesejados e possui enzimas que podem degradar substâncias e componentes celulares, como ocorre no lisossomo. Já a mitocôndria fica suspensa no citoplasma. Elas são ovais e possuem duas membranas, uma externa, que é envolvida completamente, e uma interna, chamadas de cristas, que aumentam a área de superfície. As mitocôndrias são as usinas de energia ou fábricas de energia da célula, pois produzem o ATP, ou adenosina trifosfato, a principal molécula de armazenamento de energia da célula. O processo de produção do ATP é chamado de respiração celular, e muitos passos desse processo acontecem dentro da mitocôndria. O espaço entre as membranas é chamado de espaço intermembranar e é o compartimento delimitado pela membrana interna, é chamado de matriz mitocondrial. A estrutura em múltiplos compartimentos da mitocôndria parece complicada para nós. Isso é verdade, mas acaba sendo muito útil para a respiração celular, permitindo que as reações do processo de respiração sejam mantidas separadas em diferentes cômodos. Na maioria dos tipos celulares dos seres vivos, sua quantidade é variável, pois depende da função da célula e de sua necessidade de energia. As células musculares, por exemplo, utilizam muita energia, por isso possuem muitas mitocôndrias. Já as células vermelhas do sangue, que são altamente especializadas para transporte de oxigênio, não possuem mitocôndrias. O cloroplasto, por sua vez, são encontrados somente nas plantas e algas fotossintetizantes, pois sua função é realizar a fotossíntese. Relembrando, no processo de fotossíntese, a energia luminosa é coletada e usada para construir açúcares a partir do gás dióxido de carbono. Os açúcares produzidos na fotossíntese podem ser usados pela própria planta ou podem ser consumidos por animais que comem as plantas, como os humanos, por exemplo. Os cloroplastos são as organelas em forma de disco encontradas nos citoplasmas da célula. Eles possuem membranas externa e interna com um espaço entre elas. Se você atravessasse as duas camadas de membrana e alcançasse o espaço no centro, você descobriria que ele contém discos de membranas conhecidos como tilacoides, dispostos em pilhas chamadas de grana.
A membrana de um disco tilacoide contém clorofila, o pigmento que dá cor verde às plantas. Já o ribossomo, como mencionado acima, são as organelas moleculares responsáveis pela montagem ou síntese de proteica. Como a síntese proteica é uma função essencial de todas as células, o ribossomo é encontrado em praticamente todos os tipos de células dos organismos multicelulares, assim como nos procariontes, tais como as bactérias. No entanto, as células eucariontes que se especializam em produzir proteínas que têm um número particularmente grande de ribossomos, por exemplo, o pâncreas, é responsável pela produção e secreção de grande quantidade de enzimas digestivas. Assim, as células pancreáticas que fazem tais enzimas têm um número de ribossomos extremamente elevado. Os ribossomos das células eucariontes podem estar livres, flutuando no citoplasma ou ligados ao retículo endoplasmático ou ao exterior do envelope nuclear. E com isso, encerramos nossa aula. Sei que é muita coisa, gente, mas esse assunto despenca no Enem. Então, eu espero que vocês tenham entendido tudo e gostado da aula. Se tiver alguma dúvida, só volta um pouco a aula que vai dar tudo certo. Até a próxima semana com a nossa nova aula.